Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da Pronutri Oncologia. Sou Ezequiel Rangel, sou médico oncologista e atual diretor clínico da Pronutri. Estou aqui muito bem acompanhado do nosso amigo Francisco Martins Neto, cirurgião torácico, atual presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, nosso chefe da cirurgia torácica do Grande Hospital de Messejana aqui em Fortaleza. Neto, muito bem-vindo. Eu sei que não é o seu primeiro podcast, você já está em casa, não é isso? Boa tarde, Ezequiel. Obrigado novamente à Pronutri pela oportunidade. A gente já fez alguns podcasts antes, então assim, acho que vai ser uma conversa descontraída. A gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa importante que é o câncer de pulmão. Isso aí. Eu vi que no último podcast vocês já falaram muito sobre estatística, um pouquinho do câncer de pulmão, de como é que está a mortalidade hoje em dia, de screening, de prevenção, de redução de risco e tudo mais. Hoje eu queria falar entrar em alguns pontos um pouco mais específicos. A gente sabe hoje todos que câncer de pulmão ainda é uma coisa potencialmente curativa, mas vocês, como cirurgiões torácicos, têm um papel extremamente importante. Hoje em dia, a gente ainda sabe que a cirurgia ainda é o grande curador do câncer de pulmão. Apesar de muitos pacientes terem receio de serem operados, assim, ninguém gosta, né, de cirurgia. Né? Você que é cirurgião, você sabe que se ninguém gosta de puder escapar da cirurgia, todo mundo quer. Mas a gente sabe que se tratando de câncer de pulmão, cirurgia hoje é o que a gente pode oferecer de maior potencial curativo para esses pacientes. Graças a Deus não é a única opção, mas a gente pode oferecer isso bastante. Eu queria que você começasse com a gente falando assim, esclarecesse qual é a indicação mais precisa da gente fazer uma cirurgia no caso de um câncer de pulmão. Excelente, né, Ezequiel? Como você mesmo disse, a cirurgia ela continua sendo a maior chance de cura que o paciente tem quando se trata de câncer de pulmão. As indicações principais são naqueles pacientes que têm uma doença inicial, né? Aqueles nódulos pulmonares ou uma massa, mas ainda pacientes que não têm uma doença avançada, que não têm metástase em seu nervoso central, fígado, osso. É uma doença mais localizada. Tá? Esse é o caso ideal, estágio 1, lesões menores do que 3 centímetros, sem nenhum linfonodo comprometido. Mas também a cirurgia ganhou um papel numa doença localmente avançada, que a gente chama, que é aquela doença que tem comprometimento linfonodal mediastinal ou intrapulmonar. Né? Antes a gente tinha um pouquinho de dificuldade, era uma discussão muito grande esse paciente, mas hoje a gente sabe que a cirurgia, juntamente com um tratamento sistêmico junto à oncologia, oferece nesse estágio de doença localmente avançada também uma chance curativa razoável. Mas a principal indicação ainda é nos pacientes com doença inicial, naquele paciente com nódulo pulmonar, sem linfonodo comprometido, sem doença sistêmica. Esse é o caso ideal e com a chance de cura muito alta. Como oncologista clínico, eu preciso dizer realmente que assim, a gente é muito feliz de ter um paciente bem operado e que, claro, com as evoluções das nossas drogas novas, a gente pode operar mais, vocês podem operar mais pacientes e a gente acaba conseguindo eventualmente curar esses pacientes ou podendo oferecer um tratamento sistêmico um pouco mais moderno também. E, assim, obviamente que nós já nos conhecemos há algum tempo e a gente já viu passar por muitas coisas na cirurgia torácica, desde umas cirurgias abertas, em que a gente via pacientes com grandes cortes de meio a meio aqui no tórax, e a gente passou por cirurgias de vídeo, e hoje eu sei que a gente tem opções mais modernas, mais atrativas, com indicações mais legais, tipo cirurgia robótica. O que você pode falar para a gente e para os pacientes que vão ouvir sobre a diferença desses métodos? Eu acho que um ponto que você tocou importante antes da técnica seria a gente falar sobre a qualidade da cirurgia. Né? Então, assim, a gente sabe que não é só você operar e estar curado. Né? Você sabe que você tem que fazer uma cirurgia muito bem feita. Não só a cirurgia como o estadiamento, né? Que é o que vem de diagnóstico antes mesmo de operar e de definir o paciente. A gente sabe também que hoje o cirurgião ele não decide isso sozinho. Então, o paciente, desde o começo, ele passa na reunião multidisciplinar. A gente faz isso semanalmente com todos os pacientes que a gente atende. A gente passa na reunião, eu, você, Marclesso, Mauro, Regis, Ricardo Aquino, então, Marcelo Jaconi, tem muita gente que está envolvida nisso, não vou esquecer Plínio, Juvencio, muita gente realmente. E a gente decide esse paciente e qual vai ser a estratégia de tratamento. E uma vez que a estratégia de tratamento é a cirurgia, a gente tem realmente, como você disse, opções. A cirurgia aberta hoje realmente ela fica reservada só para casos muito, muito difíceis e que tem uma dificuldade técnica muito grande, mas é muito raro a gente fazer a cirurgia aberta hoje em dia. O que a gente mais faz é a cirurgia minimamente invasiva, seja ela por vídeo, seja ela por robô. Realmente a cirurgia robótica ela trouxe um avanço no sentido de você ter uma visão tridimensional, você ter instrumentos que reproduzem o seu movimento do punho. Então, oferece ao cirurgião uma liberdade de movimento muito grande e com um trauma cirúrgico muito menor.
Haja vista, assim, você veja que há um tempo atrás a gente operava um paciente de 80 anos, você tinha uma dificuldade em indicar. Hoje em dia, boa parte dos pacientes que a gente opera são pacientes que têm acima de 80 anos e com um risco muito parecido com um paciente jovem e que saem bem, porque o trauma cirúrgico de uma cirurgia por vídeo ou cirurgia robótica, ele é muito menor. A recuperação do paciente é mais rápida, o paciente tem menos dor. Então, assim, realmente a gente mudou a mentalidade, o paradigma da cirurgia torácica como uma cirurgia, né, muito traumatizante para o paciente, muita dor, de um risco muito elevado. Não, hoje a gente tem uma cirurgia que tem uma dor muito bem controlada, um paciente que sai com uma alta muito precoce, 3 dias, 4 dias do hospital e realmente com um risco muito pequeno. Isso vem... A próxima coisa que eu queria perguntar era para quem for ouvir, dizer, o que o paciente pode esperar da cirurgia torácica no pós-operatório. Eu só queria complementar uma coisa que você falou sobre a discussão de casos, é uma coisa muito importante, porque a discussão de casos feito antes da cirurgia, a gente consegue até escolher aquele melhor paciente, o melhor momento para ele ser operado, assim, se ele vai fazer algum tratamento antes, se ele vai fazer algum tratamento depois, e a gente acaba selecionando os melhores resultados para que sejam operados primeiro, né? Mas falando não só de segurança, mas de morbidade da cirurgia, o que o paciente que vai ser operado pode esperar do seu pós-operatório? Claro que tem as eventualidades, mas de maneira geral. A gente, hoje em dia, a gente tem todo um cuidado pré-operatório, né? Desde uma boa avaliação funcional do paciente, tanto de função cardíaca, função pulmonar. Então, esse paciente, uma bateria de exames, né, laboratoriais. Então, a gente realmente prepara o doente hoje em dia com muita segurança de que ele realmente está no melhor momento ou na melhor situação. Alguns pacientes fazem fisioterapia pré-operatória, né, passam em consulta com anestesia, passam em consulta com cardiologista, com pneumologista, cirurgião torácico, com oncologista. Então, ele é cercado de uma segurança muito grande. No pós-operatório, uma vez que você fez bem o dever de casa, que foi fazer a avaliação pré-operatória, acaba que essa morbidade ela é muito menor. Então, um paciente que ele tem dor, mas é uma dor que a gente consegue controlar com medicamento, porque a cirurgia robótica ou vídeo ela causa muito menos dor. Ele fica com um dreno ali em 2, 3 dias do pós-operatório, depois a gente tira esse dreno e a dor que já era menor, ela praticamente ela some, então é muito bem controlado. E com um risco, né, Ezequiel, hoje uma mortalidade muito baixa, né, em torno de 1%. Aí. A literatura fala em um pouco mais de 1%. Na prática, talvez seja até um pouco menos. Obviamente, quanto mais um serviço opera, quanto mais volume, experiência, obviamente a mortalidade ela é menor, a morbidade ela é menor. A maior parte dos nossos pacientes eles são acompanhados por um clínico, né, um intensivista ou um pneumologista no pós-operatório que conhece já o doente, que já fez a avaliação dele, então isso também fez uma diferença muito grande nessa morbidade, nessa mortalidade pós-operatória. Hoje em dia a gente pode dizer que a cirurgia torácica ela não é uma cirurgia simples, ela é uma cirurgia complexa, né, ela é uma cirurgia de grande porte, mas feita com muita segurança, é muito seguro para o paciente se submeter a uma cirurgia torácica hoje em Fortaleza. E é importante a preparação pré, porque a maioria desses pacientes estão muito associados a uma carga tabágica elevada e eles têm algumas comorbidades pulmonares, um enfisema crônico, um DPLC de outra natureza, que assim pode levar a uma complicação maior ou não. E, claro, tá preparado isso, você consegue resultados mais concretos. Eu acho que a gente esclareceu a maioria das nossas dúvidas que a gente tinha sobre cirurgia torácica. Claro que todos os avanços são combinados e que, assim, eu como oncologista, a gente trabalhando junto, a gente sabe que os avanços da cirurgia torácica trazem mais avanços para a terapia sistêmica e vice-versa. A gente traz avanços na terapia sistêmica que acaba colaborando muito com a sua cirurgia torácica. A gente deixa isso para outro ponto. Mas, a princípio, eu gostaria muito de agradecer você, como sempre, aqui nos prestigiando e nos dando a nossa atenção devida. Muito obrigado a quem for assistir esse vídeo no futuro, ouvir esse podcast. Até a próxima, Neto. Obrigado, pessoal. Tudo de bom.